Mas este é o ponto da história que eu acho que muitas vezes nos afasta dessa conversa sobre política. Essa ideia de que a gente, né, cidadãos não envolvidos, pelo menos com a política partidária, temos menos conhecimento, então é muito complexo e tem gente fazendo sujeira e, no fundo, todo mundo quer roubar, porque para ser político tem que ter alguma intenção em ser ladrão. E essas coisas que nos afastam, em termos de senso comum, de ir para um outro posicionamento enquanto sociedade para se pensar em fazer política, né? Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, é o podcast sobre gestão e empreendedorismo mais antigo do Brasil, desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado está a Erika Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Juste, do @VG Resultados. E o nosso time de hosts é formado por professores e empreendedores com mais de 10 anos de estrada, e aqui no Café a nossa missão é falar a verdade nua e crua sobre criar e desenvolver negócios, com temas específicos e muito mais. Então aproveita para seguir aí no @café_empreendedor. Pessoal, é com prazer que o Café Empreendedor traz aqui um momento histórico da Amazon no Brasil. Venda com a Amazon com 0 custos. É isso mesmo, gurizada. Com 0 custos. Comissão e FBA, logística grátis para quem vende na Amazon. Com o FBA, que é a logística da Amazon, seus produtos ganham frete rápidos, selo Prime e muito mais visibilidade. E agora o que? O FBA está 100% grátis, e o que? Até o dia 3 de dezembro. Então corre, meu amigo, você que é cérebro, você que vende aí através, né, da Amazon, aproveita essa oportunidade. Se você não está vendendo através da Amazon ainda, corre lá e garante essa barbada, vamos dizer assim, e mais, né? Tem taxa zero de comissão em todas as vendas, FBA até R$30 mil. E bônus, invista 3% no Amazon Ads e ainda mantenha o FBA grátis até 31 de janeiro de 2026. E quem entra para essa promoção aqui do FBA Logística Amazon vende em média aqui 4 vezes mais e faz ainda a sua primeira venda em até 48 horas. Então, gurizada, aproveite agora, nunca foi tão vantajoso vender com a Amazon. Então um grande abraço aí para a turma. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado, impulsando seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. E também falamos para a VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Fala, dona Érica, seu Vinícius, tudo na Santa Paz? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta na sua plataforma de preferência, no seu horário de preferência. Hoje temos um episódio especial aqui, não vou dar spoiler, vou deixar o Leandro fazer a fala, mas só começar dizendo isso, né? Hoje estamos de casa cheia. Buenas, acho que a gente pode dar um spoilerzinho, Dale. que hoje não é sobre política em si, né? É sobre marketing político. Só para quem está nos escutando não achar que vai vir aqui, vai escutar um debate acalorado de extremistas, né? Que é mais ou menos isso que se baseou aí a política nos últimos tempos, mas é algo que permeia tudo isso, e eu acho que é bem interessante, porque a gente nunca... Eu vou perguntar pro baú aqui do café. Pausa dramática. Mas a gente nunca falou nada parecido sobre isso. Não, nunca falamos sobre nada parecido, e até já vamos começar. A gente tá no spoiler, né? Eu falei, não, vamos dar spoiler. Dale, já. Puxa, Leandro não fez a chamada ainda, não. Por favor, como que eu vou sufocar o artista? É óbvio que vai ser tu que vai fazer a chamada. Mas quem está nos ouvindo, que caiu neste episódio, né, por conta do título, deve ter pensado o que isso tem a ver com Café Empreendedor, né? Exato. A gente está falando de marketing, a gente não está falando de política, né? E o marketing no seu guarda-chuva, que abrange tanta coisa, chega nesta mesa aqui hoje para resolver uma questão bem mais específica que a gente vai botar na mesa logo adiante. Sem falar que a parte do segmento da política gera economia absurda, né? Então, nós temos um cliente, né, Érica? Não é teu cliente? É teu cliente. De uma gráfica, né? E é absurdo que move o segmento, que move a parte financeira em campanhas eleitorais. Então, quem está nos escutando também pode ser aí uma possibilidade de desenvolver o seu negócio para esse segmento. Muito bem, gurizada. Vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, então, que é sobre marketing político, né? E não tem como não falar de política. A gente fala, tem no café, no Volta e Meia, a gente fala de política. A política está no nosso dia a dia, e entender muitas vezes o que são esses efeitos que acontecem nas redes sociais,
no nosso dia a dia, na forma como as informações chegam para nós. Acho que esse contexto sobre marketing também nos faz entender um pouco melhor dessa dinâmica toda que a gente vive e que a gente está vivendo, e daqui a 1 ano e meio, 1 ano, né, a gente vai estar olhando para esse cenário todo de novo, e aí, bem como o Vinícius falou, diversas empresas aí vão se beneficiar no sentido de vão vender impressões nas gráficas, vão fazer produção de vídeo, vão fazer produção de marketing, enfim, é um mercado que gira bilhões a cada eleição, tanto municipal quanto, né, federal. Show, né? Daqui a 1 ano e meio a gente vai estar olhando para o que está sendo decidido agora, né? Exatamente. Porque agora é a hora do assina contrato e troca promessa e por aí vai, né? E aí isso emerge em algo lá para nós que não estamos diretamente ligados a isso, com a liberação lá pelo TSE das campanhas e por aí vai, né? Muito bem, gurizada. Vamos chamar os nossos poderosos, então, para falar sobre marketing político. Muito bem, gurizada. Nossa turma aqui para bater esse papo hoje é a Cíntia Daniela, a Paola Fernandes e o Maicon Nunes. Pessoal, sejam bem-vindos ao Café Empreendedor. O nome de vocês foi cuidadosamente selecionado pela experiência que vocês têm na área de comunicação. A gente sabe que todos vocês têm um background, não só político, mas em empresas privadas. Então, eu gostaria brevemente que vocês se apresentassem. Sejam bem-vindos. Pode ser por mim? Pode. Boa tarde, boa noite, bom dia, como disse a Érica. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Como eu estava comentando nos bastidores, até a pesquisa no chat GPT, vocês têm um momento muito bacana, assim. E estar junto com a Paola, com o Maicon, que são pessoas também que têm uma baita experiência nessa área. Enfim, então, meu nome é Cíntia Daniela, eu sou formada em jornalismo, eu tenho uma experiência de mais de 20 anos na área de comunicação, permeando pela área comercial e dentro da área política, desde cargo político eu exerci. Então, não me considero expert, né, mas alguns momentos específicos dentro da política eu tenho esse conhecimento. Maravilha. Quero saudar quem está nos ouvindo, saudar também os nossos hosts aqui, a Érica, o Vinícius e o Leandro, os meus colegas de comentário, hoje debate, a Cíntia e o Maicon. Eu sou Paola Fernandes, sou jornalista e comunicadora há 12 anos, formada pela Universidade Federal de Pelotas. Tenho 12 anos de experiência na comunicação estratégica e 8 anos de experiência com marketing político. Já atuei em rádio, dá para ver pela voz, TV, empresas privadas, em projetos de comunicação, já fiz assessoria de imprensa na Câmara dos Deputados, atendi prefeituras, fiz várias campanhas e atuei, inclusive, enquanto estratégia de marketing no último pleito, que foi para prefeitos e vereadores em 6 municípios. E a gente está sempre acompanhando a evolução do marketing, porque hoje em dia, na era digital, a gente precisa estar se atualizando. E fiquei muito honrada com esse convite, principalmente porque já fazia horas que eu encontrava o Leandro e a Érica e dizia, poxa, vamos marcar uma conversa no Café Empreendedor, esse podcast que tem mais de 10 anos e que é o que fala de empreendedorismo ininterrupto no Brasil com todo esse tempo. Então é uma honra estar aqui participando dessa conversa com vocês, dessa troca com essas feras aqui que tem mais experiência do que eu. E vamos embora falar um pouquinho sobre isso e sobre a atualidade da política no Brasil com a visão do marketing. Maravilha. Bom, também agradeço aí vocês pelo convite. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo também, né? Quem está no momento aí nos assistindo. Também é um prazer estar dividindo a mesa com vocês. Para quem não conhece o Maicon aí, eu tenho mais de 20 anos também de marketing em termos gerais, mas em torno de 15 trabalhando com marketing político. Já fui coordenador da Assembleia Legislativa, né, na parte de comunicação. Então, já fiz mais de 5 campanhas para diversos políticos, seja prefeito, deputado estadual, inclusive elegendo algum deles. Então, quando o tema foi reportado para mim aí pelo convite que vocês fizeram, eu fiquei muito, muito contente, porque pouco se fala, às vezes, sobre os viés, sobre as estratégias, né, o que pode se debater, o que pode se criar aqui mesmo pelo próprio Café Empreendedor, né, o que pode ser gerado de novas possibilidades
para as pessoas criarem as suas empresas até para esses momentos, né? Com certeza. Então, quando vocês me convidaram, fiquei muito grato, agradeço novamente e espero que eu possa contribuir um pouquinho aí. Maravilha. Só uma correção, vocês falaram, falta 1 ano e meio, a gente está em setembro, as eleições sendo... 1 ano, gente. ano, a gente tá verdade. assim, ó, acirradíssimo. Contagem regressiva pro negócio. 1 ano e meio que foi pra pauta a ideia, né? É, Tem na razão. verdade, o ano que vem, nesse período, a gente já vai estar bombando, quase no período mesmo da eleição. Mas daí eu quero puxar um ponto, né? Ver se vocês vão concordar comigo aqui todos, né? Sobre a diferença de marketing político e marketing eleitoral, né? O político, a gente... Até acho que o objetivo desse episódio é que a gente fale num tom mais de longo prazo, de posicionamento e tal. Muito embora as pessoas de pronto já associem a parte da eleição, né? Ou seja, o marketing para eleger alguém, para fazer, sei lá, desde dancinha no TikTok a, sei lá, outra coisa que vai ajudar a criatura ali a passar. Pô, a gente tem aqui na nossa região casos de pitorescos. Bom, excelente coloca. Pitorescos de pessoas que passaram, né? Digamos assim, foram eleitas, sei lá, num voto de protesto, seja lá o que for. Mas acho que legal a gente diferenciar. O nosso objetivo aqui hoje é falar sobre marketing político, né? Ou seja, essa coisa um pouco mais densa, né? Um pouco mais profunda. Não sei o que tu ia puxar aí, Eric. Não, eu ia dar o pontapé inicial, né? Dá. A gente... Eu acho importante essa tua contextualização, porque a gente parte de uma coisa pontual aqui, que é o desejo, pelo menos, né, dos candidatos e, enfim, das siglas se elegerem, estarem com as suas representações lá. Mas isso transborda, né? Porque a eleição é um extrato, né, de algo que é, ou pelo menos deveria ser macro, né? Mas vamos começar do ponto 1, do que a gente quer deixar respondido aqui hoje para quem nos escuta. Quem está lá montando suas campanhas, suas plataformas, reunindo com a família, com amigos, com vizinhos, né? Perguntando, quero me candidatar, tu vota em mim, o que é que tu acha, coisa e tal. Para quem está começando essa caminhada de se posicionar como um candidato, né, que, obviamente, tem o objetivo de se eleger, qual é o papel do marketing? Vamos começar do fato número 1, né, a decisão da candidatura e por onde começa e do que a gente está falando, né, que se vocês prestarem atenção, quem nos escuta não vai ser tão diferente do dilema empresarial. E esse livro que eu trouxe para a estante hoje vai falar sobre isso, não vou antecipar. Friamente né? calculado. Escolhidinho, casadinho, né? Mas, enfim, vamos lá. Qual é o papel do marketing nesse processo de decidir, botar sua cara na rua e trabalhar para, né, uma possível eleição e nomeação? Tudo começa pelo posicionamento. É muito difícil construir um candidato em pouco tempo, mas tem pessoas que já têm um posicionamento ativo nas redes sociais, que já têm uma imagem. Então, tem que posicionar essa pessoa principalmente para quê? Para que, se ela ainda não foi eleita a nada, nunca concorreu, para que as pessoas passem a ver ela como uma viabilidade para ser votada. Como disse a Érica, conversar com os vizinhos, os amigos se votariam, mas construir essa imagem de confiança para o público. O marketing político ele vai ser a ponte que vai vender essa imagem de que a pessoa tem credencial para ser um candidato, que atua em causas, que defende coisas que são para benefício das pessoas, da população como um todo, para que essa imagem possa refletir nessa comunicação estratégica que vai ser transmitida para quem está vendo. Porque se a pessoa nunca se candidatou, nunca foi eleita, é mais complicado fazer com que ela passe a ter esse posicionamento. Então, para isso, tem que ter estratégia. E nesse âmbito entramos nós, os profissionais do marketing, com essa visão. Agora, se o candidato já concorreu ou já foi eleito, é um pouco mais fácil, as pessoas já têm isso em mente, mas, ao mesmo tempo, precisa ter clareza do que ele quer transmitir, da plataforma de campanha dele, de como ele defende as pautas. E, hoje em dia, a gente está num ambiente político polarizado. E, quando a gente começa a entender o jogo das redes sociais, a gente precisa ter muito cuidado com o que vai transmitir, porque isso pode gerar muito mais hater do que fãs e pessoas que vão votar. Então, tem que ter cuidado com o posicionamento dele justamente para saber de que lado ele é. Em que partido ele atua, como ele quer se posicionar, ele vai também ter um posicionamento mais firme, mais radical, que vai ganhar o público e também vai ganhar muitas pessoas ali criticando. Então, a gente precisa ter essa visão, mas eu acho que começa pelo posicionamento. Vou deixar meus colegas aqui ver se concordam. Eu concordo e eu também tenho dentro da estratégia política,
eu entendo que a pessoa ela não pode ficar focada só na rede social, ela tem que sair para a rua, ela tem que botar o pé na rua, ela tem que se tornar conhecida do público, né? Óbvio que a rede social hoje ela é nosso cartão de visita, mas a gente entende que muitas pessoas de classes mais vulneráveis, talvez elas não tenham tanto conhecimento da rede social. Não que não se tenha rede social hoje, que é algo que, né, que todo mundo tem. Mas a pessoa tem que estar na rua, ela tem que ter uma defesa, ela tem que defender uma bandeira, ela tem que, dessa bandeira, se mostrar um posicionamento, independente de polarizar para A ou para B, ou o partido que for escolher, porque a gente também está num momento que é um divisor de águas. Agora, em março, abre a janela para troca de partidos. Então, daqui a pouco o fulano A, que é do partido sei lá qual, ele vai mudar para o partido B porque ele vai achar mais conveniente isso. Então, são coisas que também nós, enquanto profissionais da área de marketing, né, é uma missão bem complexa para a gente, porque a gente vem caminhando dentro de uma estratégia, né, dentro de um partido A ou B ou C, e daqui a pouco aquele candidato, por interesses, porque a gente tem que ser coerente, né, sem hipocrisia alguma. Hoje a política ela trabalha para interesses, né, pessoal, de uma sociedade, de uma comunidade, mas é por interesses. Então, muitas das vezes, esse candidato, ele migra para outro partido. Então, a comunicação, ela muda toda. Tudo que vinha se planejando dentro de uma comunicação para a rede social, ela muda totalmente. Então, é muito importante esse candidato, a nossa comunicação, a nossa estratégia, ela está linkada com a comunidade. A pessoa está na rua, ela está em eventos, ela participar de projetos dos quais ela acredita e dos quais ela está segmentada. Eu acho que tenho para complementar aí um pouco de tudo que vocês falaram, né? Esse primeiro momento é a parte estratégica, né? Onde você analisa o perfil do teu candidato, onde tu vê as possibilidades que ele pode estar ganhando novos votos e conquistando dentro do discurso dele, conquistando novas possibilidades, né? Então, dentro da parte estratégica, o marketing aconselha, aqui o teu posicionamento é esse dentro das redes sociais, tu vem defendendo isso e nós vamos direcionar para esse caminho aqui a tua comunicação, o jeito de atuar e a forma de lidar com as redes sociais, com a nossa penetração na sociedade, na comunidade, que é com quem tu já conversa, né? Então, dentro disso, acho que a gente tem muito mais planejar, né, do que propriamente agora mudar um tom de voz, alguma coisa assim, né? É um alinhamento de posicionamento, né, que é o principal nesse momento. E, como bem a colega falou, é o momento de fazer o planejamento dos votos e com essa quantidade de votos, aonde ele vai conseguir ser eleito. Sim. Fazer as alianças, né? Claro, é o momento das alianças. Exatamente, né? porque o partido vai influenciar diretamente. Pois é. Né? E não só o partido, eu diria, mas a quantidade de recurso que ele vai receber. Porque isso influencia em toda a comunicação, em como tu vai poder atuar e como ele vai se alastrar pela comunidade com as pessoas, vai chegar lá. Então, o tamanho da equipe dele para estar nos bairros, porque ele não consegue, muitas vezes, dependendo da candidatura de deputado mesmo, estar em todos os municípios. Se for candidato a vereador, tem 300 candidatos em Pelotas no último pleito mesmo. A gente teve 400, bem dizer, candidatos concorrendo, então é muita gente e a gente precisa saber o quanto ele tem para investir para estar atuante nos lugares, não só na mídia digital, como disse a Cíntia, mas também pensar que esse candidato, ele está concorrendo com vários e aí por isso ele precisa de uma estratégia bem posicionada para o digital, porque ele precisa viralizar vídeos, ele precisa que as pessoas compartilhem, ele precisa de todo esse engajamento para conseguir chegar nas pessoas. E se a gente for avaliar a última eleição para vereadores aqui em Pelotas, os mais votados foram os vereadores que tiveram um posicionamento claro, com narrativa nas redes sociais. Independente do lado, mas eles têm um apelo forte nas redes na hora de se posicionar
com firmeza. Não deixar as coisas meio escusas, não vou falar sobre isso. Não, eles falavam muito sobre os assuntos que eles defendiam. Pois é, eu sou, acho que, o mais leigo aqui da mesa, né? Eu tenho o Leandro aqui, que nasceu dentro da política. A Érica é uma estudiosa de todos os assuntos, né? Tem 75 graduações, mestrados, doutorados. Mas, ouvindo o que vocês falam e sendo leigo, assim, estando mais no lado do eleitor, a gente enxerga que a questão do partido político e dos seus ideais cada vez está mais líquido, né? Não está tão firme como a gente era antigamente. Para vocês, o que é o mais importante ou quanto isso interfere nos ideais? Vocês falavam muito sobre coligações, né? Dependendo do que vai acontecer para frente, mas o quanto vocês trabalham os ideais, os propósitos do candidato versus esses reflexos do partido ou das coligações que isso pode interferir? Como é que se faz esse alinhamento, não é dos chakras, mas os alinhamentos dos interesses, né? Na verdade, Vinícius, eu entendo que isso sempre existiu. É que hoje a mídia, ela mostra, né? Hoje a gente tem o celular, a rede social que mostra, que está ali. Não tem como tu esconder o teu posicionamento, como a Paola falou. É o posicionamento da pessoa. É eu, Cíntia, candidata, então é o meu posicionamento. Ou eu me posiciono para um lado, ou me posiciono para o outro, né? Porque como hoje a nossa política está polarizada, então, assim, no momento de uma eleição, eu tenho que me posicionar. Goste o João ou não goste o Pedro. Então, eu tenho que me posicionar. Às vezes, a pessoa acaba não se elegendo por realmente não ir a favor do que aquele candidato, do que aquela pessoa que vai votar em mim acredita dentro da ideologia dela política. Uma das pessoas... Desculpa, pode falar. E aí vem muito da estratégia, porque uma pessoa que está num partido, por exemplo, de extrema-direita, não vai se preocupar em desagradar da esquerda, porque ela já sabe que não tem aqueles votos. Então, ela precisa se posicionar de acordo com o ambiente em que ela está e com as ideias que ela defende. A mesma coisa, o pessoal que está ali na esquerda, extrema esquerda, não vai se preocupar em ganhar ou perder voto da direita, porque não vai ter. Não vai mas a minha converter. dúvida é e o centro? Tá, mas aí para conquistar o centro... aí os votos do centro são os que estão abertos para ser conquistados pelas pessoas. Eu digo o posicionamento do candidato de centro, que ele não vai nem para um lado, não, mas ele nem vai, pelo outro. Ele vai, se tu avaliar, é aquela ele dancinha, vai. né? Ele vai com a onda. Ele se posiciona, porque tu vê no nosso último pleito, que foi, né, o municipal, a gente teve aí candidatos, né? E o partido que estava na posição, ele acabou tendo que se posicionar e rachou o partido. Então, né, teve algumas pessoas do partido que foram para a esquerda e outros foram para a direita. Mas teve sim que ter um posicionamento. E isso teve um peso no resultado. Com certeza. Mas é o ônus e o bônus do posicionamento. Não adianta, né? A gente precisa acompanhar o que está acontecendo na sociedade, né? Se eu olhar, por exemplo, eu venho, como disse o Vinícius, de família de política, e isso é muito vivo na minha família, assim, até hoje. E uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, tu consegue, de certa forma, até produzir alguém pela rede social, ele vai performar bem gravadinho, nananana. Mas tu tocou num ponto que eu acredito que ele é essencial, assim, que é o candidato estar na sociedade, ou seja, ele visitar, ele tá nos locais, ele tá articulando com a sociedade de verdade. Isso torna ele conhecido, e aí lá na rede social ele vai acabar reforçando. Mas eu vejo que se eu olhar para 20 anos para trás, 30 anos para trás, a gente perde um pouco essa conexão com a comunidade. Eu lembro na minha família das pessoas, os apoiadores, os eleitores, ajudarem a fazer camiseta. Na época podia fazer camiseta. Sim. Então tu pegava o letreiro lá, pintava por cima e estava lá, todo mundo com a estampa do candidato. Por quê? Porque as pessoas acreditavam naquilo. Se tu oferecia dinheiro para fazer campanha, para segurar a bandeira, não sei o que, as pessoas se sentiam ofendidas. Elas estavam lá por um propósito, por apoiar aquele... E aí a gente vê essa mudança na sociedade, que ela é radical, se tu for olhar 30 anos para hoje. E aí hoje tu tem isso que a gente está falando aqui, esses posicionamentos na rede social, onde o candidato, se ele não tiver um posicionamento bem estabelecido, ele horas vai ser considerado por uns uma coisa, horas por outra parte outra coisa, e na verdade ele não vai ser nada. Mas isso não pode fazer parte da estratégia?
Sim, deve. Mas Pois aí é ruim pra imagem cara, dele é enquanto complicado político. isso. Olha, Porque tem- assim, o pontos tem sensíveis, gente eles que vão faz continuar isso. sendo sensíveis, Eu tenho lá entendeu? minhas dúvidas se não tem. Aí é uma pergunta até que eu queria fazer pra vocês, que eu vou entrar por uma via e vou entrar por outra. Aham. Eu tenho lá minhas dúvidas se não tem uma massa muito grande querendo dizer, isso aqui vai muito pra direita. Não Ah, me mas identifico. com certeza, Isso aqui com vai certeza. muito pra esquerda. Também não é por aqui. Sim, a E terceira aí, via que se cita, né? Mas se a gente for Tem, pegar né? a questão das pautas, elas são bem posicionadas em relação a lados. Então, quando tu não quer te definir de esquerda e de direita, tu é centro. Mas se tu defende política social e tem projeto, tu já te alinha para um lado. Se tu defende mais a economia, um Estado liberal, tu já te alinha para o outro. Então não tem como fugir. Tu pode até dizer que tu não te posiciona e que tu é centro, mas vai ser a rotulado. interpretação que as pessoas vão dar vai te rotular. E tem sabe outro que- ponto também que é bacana da gente levantar, é que muitas vezes, quando tu começa a fazer avaliações sobre o teu próprio posicionamento, quando tu cria um planejamento estratégico, eu vou para lá. Daí tu viu assim, pô, fiz uma publicação para aquele lado. Deu curtidas, haters e tudo mais. Aham. Daí tu diz, eu vou botar uma para cá. Botou para cá muitas curtidas, likes, compartilhamentos. Cara, automaticamente a gente muda o planejamento, entendeu? E daí tu entende que o público que a gente entendia que era para quem a gente deveria conversar estava voltado para lá, e não, ele está mais para cá. E daí tu reposiciona a comunicação desse candidato para que ele se adequar ao público que entendia que ele era daquele lado. E ele, muitas vezes, né, não sabia que ele era daquele outro lado que o pessoal gostava dele. Então, isso também faz parte do negócio, entendeu? Eu tava pensando Sim, no negócio aqui, ele vai um ponto além ali, mas vocês acreditam que dá pra posicionar um candidato ruim? Dá. E aí, vamos lá, o que é um candidato ruim, assim, só tu pra... não vende uma caneta ruim, um carro ruim, Não, um é- sapato olha, ruim? exatamente. Aí é que entra o marketing estratégico. Era esse ponto que eu ia tocar quando o Maico começou a falar. A gente tem o marketing empresarial, né? O marketing nosso do dia a dia, que a gente tem um planejamento estratégico minucioso, sabe? Processos. A política ela é dinâmica, ela é da hora para hora. E numa campanha eleitoral, ela é do minuto pro minuto. Então, assim, tu tem que ter o time muito rápido. Porque muitas das coisas que tu tá ali posicionado, foi como o Maico falou, às vezes te leva para um outro momento, tu não pode perder aquele momento. Uma Então, resposta no debate que ela não foi não, assim pensada no detalhe e ela vai pra rede social do adversário. Perde Não, o debate, para mim, eu sou assim, eu sou apaixonada por política. Eu trabalho com política desde os anos 2000, tá? Eu fui assessora do deputado Érico Ribeiro, né? Acho todo mundo aqui conhece ele. E eu trabalhei numa época que não tinha a ascensão da rede social hoje. Nós chegávamos em determinadas reuniões políticas, debates, de subir para palanque. Deus o livre se eu não soubesse que o Leandro, o Vinícius e a Érica eram pessoas da comunidade que ajudavam ele. E eu não conhecia ninguém. E lá estava eu com um caderninho. E eu não tinha hoje a rede social. Ah, não, o Leandro, ele é um apoiador. O Vinícius é um apoiador. E, cara, ele fazia a coisa acontecer. Mas tá louco. E sabe que isso Poder mudou disso. muito? Porque hoje as pessoas com a rede social estão mais informadas. Às vezes bem informadas e às vezes informadas através de fake news. Mas a questão é, hoje em dia as pessoas conseguem acompanhar o trabalho do candidato ao longo do tempo por causa das redes sociais, da informação que chega mais rápido. Então, a gente tem muito mais crítica e hater, porque antigamente os candidatos, quando chegavam nas cidades, como disse a Cíntia, as pessoas eram fãs, eles eram um ícone. Sim. E Sim, todo foi o que mundo tu queria falou tirar da foto. camiseta. Como é bom sabe? quem tu não Aham. conhece bem, né? E aí era maravilhoso. Agora, eles são muito mais apedrejados, mesmo por quem concorda, porque sabem de alguns posicionamentos, e por mais que se seja de direita, de esquerda, as pessoas vão lá discordar de certos posicionamentos que para elas não estão configurados e alinhados com o que eles prometeram e se colocaram para fazer. Então, hoje em dia, a gente consegue ter essa aproximação do público com o acompanhamento do candidato. E claro que também tem gente que não lembra quem votou na última eleição. Fica essa dúvida Tem pro gente nosso que ouvinte. sai de Você casa lembra? querendo votar. Mas eu Você tenho lembra um em quem sal na você votou? lesma aqui que eu tô coçando Sal na pra lesma? colocar. Adorei. A tua é mais soft? Adorei o sal na lesma. Eu só ia comentar em cima disso que como os candidatos e os políticos estão levando isso tão a sério,
que toda a repercussão da própria PEC da blindagem que está acontecendo nesse momento, a gente está gravando, teve político que foi pedir desculpa para os seus eleitores. Né? Pra ver o quanto a rede social influencia. Exatamente. Sim. E quanto eles estão preocupados com o posicionamento e quanto como isso... disse o Maicon, foram para um lado, opa, aqui o meu eleitorado não tá gostando, eu vou reagiu pro mal. outro. Eu achei isso assim, ó, foi o Tá, cúmulo mas do isso cúmulo. aí é quase como tu trabalhar como o tempo inteiro com uma pesquisa embaixo do braço, porque tu tá sentindo o teu eleitor ali na hora, em tempo real, pra tu fazer uma eleição municipal, enfim. Cara, tu precisa... Oi? Tu precisa ter um respaldo de pesquisa. Sim, A pesquisa te era o ajuda a tu famoso te Silvio posicionar. Santos e o Faustão no domingo. Ou o Gugu na época, no horário. Era o Ibope ali batendo e eles estavam ali. Não, vamos ir pra esse lado, vamos ir pra aquele lado, cara. E assim Mas faz. agora o E cara tem um hoje é mapa na expo- mão ali pelo Instagram, pela Mas outra é. rede social, Mas né? aí eu ia até trazer, porque aqui já passou aqui pelos nossos microfones a Elis Radman, né, que é Sim, Do IPO. sim. a do IPO, que o IPO começa sendo uma empresa mais para grande público, para informação, e ela é nichada em cima de estratégias específicas para partidos e de tão importante estratégico é essa ferramenta da pesquisa, né? Óbvio que rede social, a gente não pode esquecer que não tem a mesma veracidade, tu não consegue... Mas desde sempre, né? E se as empresas pudessem utilizar isso também, Exatamente. fazer pesquisa o Fica- tempo todo para saber para que lado seu consumidor está... Só, o melhor para dar um cenário. contexto, né? A pesquisa que a gente fala, que a Elis Radman, que é do IPO, né? O Instituto de Pesquisa e Opinião, ela faz para o partido. Então é da porta para dentro, não é para publicar em jornal ou coisa parecida ali. É para estruturar a estratégia da campanha. Aí falando do marketing eleitoral, né? Mais uma ferramenta desse momento. Mas ela te dá uma leitura do que a sociedade está falando, o que a sociedade está indignada e aonde tu manda a tua publicidade trabalhar. E aí a gente precisa ter um cuidado, porque a pesquisa, como disse o Vinícius, ela é fidedigna. As redes sociais nos dão um panorama que não é tanto, porque a gente não sabe para quem o algoritmo está entregando perfeito. as publicações. Então a gente precisa ter um pouquinho Só se tu dessa fizer um tráfego noção. pago, né? Só se tu direcionar com tráfego pago. E às vezes de política, sem ser na eleição, é um Não pouquinho mais pode, complicado. é. Então, a gente precisa pensar nisso. Que nem tudo que a gente recebe pelas redes é verdade, nem toda avaliação também tem essa veracidade. Ah, e tu bateu num ponto, antes da Érica falar, que eu quero, tá louca pra perguntar. Personalismo. Mas assim, ó, falando em rede social, em algoritmo, a gente vai entrar num ano eleitoral com a inteligência artificial bombando. Então, assim, ó, eu acho de suma importância que nós, enquanto fomentadores de opinião e os eleitores que estão nos assistindo, tenham cuidado, porque a inteligência artificial ela vai vir com tudo no próximo ano eleitoral. E muitas das vezes para prejudicar, porque não é torcer por o lado A ou B, mas ser correto, sabe? Perfeito. E o que me preocupa muito é que às vezes as pessoas não têm paciência para pesquisar e checar se uma notícia é verídica. Quem dirá se elas estão compartilhando não, um vídeo grupinho- que é verdadeiro ou se aquilo é um deepfake. O grupo da avó, do vô ali. Mas não, Leandro, não vai tão avançado da idade. Tem pessoas que, do nosso público, né, Sim, que com da certeza. nossa bolha, vamos colocar assim, que são pessoas que têm conhecimento, que têm ali a informação, que acabam indo para certas coisas que não é E até a própria correto. intenção, né? É. O cara que é sim. intencionado de fazer isso, né? Às Quero vezes, trazer pro muitas meu vezes- lado. Exatamente. Então, tem para todos os gostos, né? Aquele que é desinformado e o que é bem informado e tem intenção. Então, isso cabe para todos, né? Sim, E quer bater no coleguinha, né? exatamente. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta Bota só aqui. na lesma aí, então. Bota. De repente, não, né? Na minha cabeça, isso é meio sonalismo quando vê, não. Vamos lá. Se a gente estiver estruturando qualquer ação de marketing, né, pra gente fazer a costura aqui com a entrega, né? E pensar que o objetivo final tem a ver, né, com uma venda, né, e que é o paralelo, que é a questão do voto, é óbvio que a gente vai pensar como é que se dá esse processo de compra, quem é do outro lado, em que condições vai ser, quanto vai custar e por aí vai, né? Quando a gente vai fazer essa transposição e olhar isso para esse contexto aqui, que ele desemboca em pelo menos um estágio lá com a ideia do voto depositado, tem algumas coisas que eu acho que a gente não pode se furtar de dar uma olhadinha. Perguntei aqui para o nosso estagiário de luxo, o ChatGPT. Ele me confirmou que atualmente no Brasil há 29 partidos políticos registrados no TSE. 29. Tudo bem, vamos lá, não sou muito boa de análise combinatória, mas eu
tenho lá minhas dúvidas se existem 29 bandeiras tão diferentes assim a serem defendidas a ponto de se tornar um partido. E eu me lembro que na eleição de 2016, ano par que a gente tem eleição, né? Porque depois eu tive filho, eu nunca mais tive esse tempo na vida. Eu baixei todos os programas registrados e divulgados pelos candidatos a presidente. Eu me lembro que eu fiz uma postagem no Facebook. Não, porque tu entrava nas páginas e tinha, né? Fiz uma postagem no Facebook botando candidato, e tinha o link ali, leiam. E eu me sentei para ler, porque eu não tinha filho, né? Então dava tempo para muita coisa. E era muito pouco diferente o que um dizia do outro, assim, salvo posições muito extremizadas, como a Paola dava exemplo, assim, aquele que vem para ser o salvador da extrema-direita, aquele que vem para ser o salvador da extrema-esquerda. A gente fazia o bingo das palavras ali. Tinha um conjunto de coisas que estava presente em todas as propostas. E por que eu fiz todo esse preâmbulo? Para a gente não deixar de olhar a ideia de que eleições, a forma como a gente faz democracia no Brasil, a nossa analfabetização política enquanto cidadãos nos leva muitas vezes a ir para um Grenal, um Fla-Flu, uma coisa dessa na hora de votar. É um versus o outro, é isso porque aquilo, é ele porque isso, é ela porque assado. E a gente está falando de uma venda que ocorre num cenário de graus de ignorância. Isso facilita ou dificulta a tarefa do marketing para que essas pessoas efetivamente possam se eleger? Mas isso é total interesse, né, dos governos que a gente tem. Porque se fosse diferente, nós já teríamos tido uma reforma na política. Porque assim, tu vai analisar, como a Paola citou no início, tu ter quase 400 candidatos a vereador numa cidade do tamanho de Pelotas é humanamente impossível. Porque uma das coisas que, para mim, seria a priori, tá? Não é que tu não possa concorrer, mas a pessoa tem que ter, no mínimo, uma noção de estudo. Né? Para tu fazer qualquer coisa, tu tem que ter ou o ensino fundamental completo, ou o ensino médio, ou, né, uma universidade. E vereador qualquer pessoa pode. E não é, sabe, dizer que aquela pessoa não possa concorrer, mas que ela se prepare para aquilo ali. Porque são nossos representantes. Processo seletivo que não tem competência técnica como pré-requisito. Não tem. E aí, assim, aí a gente entra num cenário que as pessoas que votam, né, que somos nós, os eleitores, as pessoas não sabem para que serve um vereador. Mas eu vou chamar o meu vereador para tapar o buraco da minha rua. Mas aí agora, só fazendo uma correção no que eu disse, 400 candidatos foi na eleição de 2020 e para 2024 reduziu um pouco até o número de candidatos por partido. Foi 300 e pouco. Mas que seja, bem pouquinho né? a menos. Mas que seja. Mas não porque tem a barreira. Não, porque foi a forma como se Aí é que entra. A Cíntia vinha falando sobre isso agora, de ser de interesse, com certeza. E aí os partidos precisam cumprir uma nominata de pessoas. E tem um número específico de mulheres que tem que ter para poder ter o número de homens que eles querem na determinação. No último eram 30 candidatos, mais ou menos, 21, 22 homens, 7, 8 mulheres concorrendo. E aí quando a gente vê que precisa ter um número específico de pessoas, e principalmente de mulheres, para cumprir essa cota, o que é justo, que tem que ter mesmo, senão não teriam mulheres na política, a gente vê que os partidos não constroem ao longo de 4 anos esse apoio às mulheres, esse direcionamento, esse letramento político que é necessário para ser candidato, e não só as mulheres, os homens também, porque eu já peguei candidato que teve que fazer prova para comprovar que sabia ler e escrever, porque não tinha como comprovar isso, enfim. E todos esses aspectos que a gente vai pegando, claro, são pessoas que têm liderança dentro da comunidade, não desmerecendo ninguém, Exato, ou que, não, enfim, não é isso. mas querendo dizer que os partidos saem numa busca frenética por quem teria voto e não se dão conta que muitas vezes as pessoas, não só o eleitor não sabe avaliar em quem ele está votando, mas o candidato não sabe qual é o papel dele enquanto candidato a vereador, deputado, às vezes. A maioria que está ali concorrendo tem esse discernimento, mas tem muitos que ainda não têm. E que ao longo desse processo vão se adaptando e correndo atrás da máquina. Mas o próprio papel do vereador não é algo suscetível a tu criar um posicionamento dentro da rede social lá para mostrar o que está sendo feito, porque tu não vai... O vereador não tem muito o que mostrar o que ele vai fazer de fato. Ele vai mostrar o quê? É o buraco da esquina. É o bueiro da dona Joana ali, enfim, que resolveu a luz que não tinha na frente da casa. Que não tem, exatamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se tu parar friamente para pensar, se ele não fizer isto, o que ele vai comunicar? Ele vai ficar o tempo inteiro
trazendo as ideias, aí ele bota um projetinho de lei lá a cada 3 meses. Isso dá voto? Mas Não dá voto. Olha aqui, ó. o público também se acostuma. Mas errado. aí que tá, ele Vai tem chegar, que, ele tem que chegar. fiscalizar o que o executivo O que tá de fazendo. errado, Mas exato. bora lá, Errado, gente. né? As Vai lá. pessoas se acostumaram errado a pedir esse tipo de coisa para Exatamente. vereador, porque tem mais acesso. Os vereadores começaram a atuar nessa frente e muitas a vezes são querer votados mostrar por isso. E são votados Sim, por isso. com Que não tem certeza. nada a ver com o papel de vereador. Exatamente. E a função do deputado, muito semelhante, é a trazer Sim. recursos para cá, para lá. Não é essa a função do cara. E de forma estratégica para a região, né? É. Oi? E de forma estratégica para a região, da qual ele faz a parte da a base dele, né? Sim, é E- exato. E hoje Ele não, ele faz muito mais marketing, né? Se mostrando, né? Ele próprio, do que propriamente a ação. Não, Então, e o isso é deputado Olha hoje, só, o gente. deputado federal hoje, principalmente, que tem, né, o recurso das emendas parlamentares, o deputado da região, ele acaba pagando incêndio da sua região. Porque, por exemplo, né, todos são sabedores, as Santas Casas é uma sim. entidade falida no Brasil. E muitos recursos do que a Santa Casa sobrevivem hoje é de recursos do governo federal, estadual e municipal. E as Santas Casas, elas não buscam ter um recurso da iniciativa privada, que acabaria alavancando, né, o trabalho delas. Mas eu não estou aqui para julgar, né, mas falando, né, de uma totalidade, né, da questão política. E o deputado acaba apagando incêndio, né? Vai lá injetar dinheiro, Tira fotinho. aqui tô Faz eu, ó, o- entregando aqui X valor para Aí tu empresa vê, tal, pô, né? vou votar nesse cara, pô, o cara tá ajudando aqui a comunidade, mandou Aham. dinheiro, né? Mas, ô, Infelizmente. gente querida, E aí entra Pausa dramática. Oi? não, eu- Infelizmente, desculpa. Vai. Assim, infelizmente a gente nivela por baixo. Aí é Infelizmente, que gente. É. A política hoje a gente nivela por baixo. Porque, assim, ó, é o básico do básico, ou que nem eles precisariam estar atuando com aquilo dali. Sim. Mas, infelizmente, é feito essas ações que são definidas depois o voto neles, né? Ou para eles. Sim. Então, infelizmente, a política, o ramo político hoje virou muito isso, né? E aqueles que deveriam agregar, realmente, criar projetos para toda uma sociedade Perfeito. que mudasse a vida de todos, eles muitas vezes nem são vistos. Né? Basta analisar tanto na Câmara Municipal quanto na Legislativa quantos projetos de lei cada deputado ou vereador fez. E o impacto disso. Por quê? Cara, tem vezes que deputados, vereadores, trocaram 3 nomes de ruas. Sabe? E o que agregou isso para a sociedade? Sabe? Não teve um valor agregado. Né? Não, e daí, cara, ele foi lá e mudou, mas só que fulaninho ficou feliz, ciclano ficou feliz, e ele garantiu mais alguns votos, infelizmente, né? Tá, mas desde que eu botei a pergunta na mesa até agora, a gente só descreveu o mercado onde ocorrem as condições de venda. Eu quero saber, exato, se dificulta ou facilita a tarefa do marketing, né, nesse contexto, saber que a gente está operando numa condição de venda como essa, onde as pessoas não sabem o que elas estão comprando, não tem letramento suficiente para saber o que representa aquele voto, o que elas estão escolhendo. Dificulta, Érica. Por quê? Porque daí o candidato tem que ficar justamente tapando o buraco da rua e mostrando que ele faz isso. Porque se elas tivessem um letramento político, elas saberiam o que é o papel de um vereador, de um deputado, e aí iam se basear nisso para votar e para cobrar. Só que quando a gente não sabe, que a gente, no geral, a população não se interessa em saber, não, política não se discute sim, porque senão o país vai, daqui a pouco, tá pior ainda, e aí a gente não tem o que dizer, porque ninguém se interessou em discutir. E a política tá no preço da gasolina, a política tá na escola do filho que não tem vaga, tá em tudo. Então, quando as pessoas não entendem, isso dificulta o trabalho do marketing e do próprio político. E até a questão, né, do trabalho do político, né, que vem sendo divulgado de uma forma bacana, né, pelo assessor, pelo marketing, enfim, tem muitas das pessoas, né, ou como hater, ou como não saber, ou não tem interesse de saber. Às vezes a pessoa vai ali e faz uma postagem de trabalhos bacanas que estão sendo feitos. Mas tu tinha que ter feito tal coisa, mas procura te informar. Tá na palma da mão a informação hoje, né? Então, assim, é uma dificuldade muito grande, eu acredito. Não só para quem está dentro da política, mas quem está nos bastidores fazendo esse trabalho todo. E as pessoas não têm paciência para assistir um vídeo de 1 minuto completo na rede social. Então, o trabalho dos marqueteiros para prender a atenção desse público, para que eles assistam uma explicação, algo do político falando um conteúdo de relevância, é muito maior, porque as pessoas já veem que a política já não querem saber.
E na hora de votar, saem correndo. O amigo do fulaninho aqui, que é meu vizinho, do primo, e votam em qualquer pessoa, justamente por isso. Porque eu conheço. Porque é bonito. Porque é um voto de protesto, como o Leandro falou no início. Então, isso se confunde. Muitas pessoas não têm a mínima noção do que elas estão fazendo para votar. E tem um outro ponto, pelo menos, Eu gostaria de complementar, assim, para mim, isso funciona mais ou menos como um paralelo com o marketing tradicional. Ou seja, nós fizemos uma análise SWOT, né, da empresa ou do produto que a gente tem, para quem a gente quer vender, e a mesma coisa tu faz para o político, né, dentro desse contexto. E daí, ali, tu vai dizer, fraqueza, como eu me comunico com o público A, como eu me comunico com o público B. E daí, tu tem que falar para aquele que não entende nada de política e, ao mesmo tempo, tu tem que usar estratégias avançadas de convencimento, persuasão, para que tu possa convencer o cara que tem uma instrução muito maior e um nível de conhecimento sobre política muito maior. E daí tu tem que saber tratar todos esses lados, porque tem políticos que vão de A a D, né? Então... Eu queria dar uma outra provocada, né, como eleitor. Não, é o seguinte, vocês na posição de estrategistas, né, a gente vem falando muito dessa construção de posicionamento ao longo dos anos, né? Então, a gente tem que preparar um candidato, desenvolver uma opinião pública sobre ele. Só que nós vimos esse fenômeno acontecendo aqui em Pelotas, mais especificamente no Rio Grande do Sul, mas Pelotas aconteceu bastante, e sem crítica, tá? Mas aconteceu. Foi que temos vereadores na casa, né, e suplentes que surfaram uma onda de assistencialismo. Né, que as enchentes aqui no Rio Grande do Sul e em Pelotas também impulsionaram. E aí eu não estou dizendo acho que 1, 2, 3, 4 vereadores e vereadoras. O quanto isso é mais benéfico para o trabalho de vocês? É mais fácil, porque a gente está falando de gerações, a gente está falando, já comentou, a gente tem a questão das classes sociais, mas a gente também tem o geracional. E é o que você está falando, a gente lembra do de ontem, olha lá. A gente não consegue fazer uma construção completa. Então, o quanto, entre aspas, é mais fácil para o trabalho de vocês pegar candidatos que vão se aproveitar, entre aspas, tá? Porque, óbvio que teve muita coisa positiva que foi feita, não quero levar para esse lado, mas que não precisa ter uma construção completa, mas tem algo que impulsione ele mais rápido, ou que aquele candidato que tem que ser feito toda uma elaboração. Esse surfar na onda pode nem ter sido ideia do candidato, pode ter sido uma estratégia de marketing. De estar lá com a bota, molhado, recolhendo os cachorrinhos na enchente. Isso pode ter sido uma estratégia pensada pela própria equipe de marketing. Só que daí a gente tem que fazer uma análise um pouquinho diferente. Tem cidades como Pelotas, que tem muitos candidatos e 21 vereadores que se elegem. Tem cidades menores, que, por exemplo, eu atuei num município com 6 mil habitantes na última eleição. E a candidatura de prefeito estava 14 pontos à frente do candidato que a gente estava trabalhando. E aí soltaram uma fake news de porta em porta, não foi na rede social, contra a candidata. E aí a gente fez toda uma atuação. Bom, agora a partir disso, então, tu tens que fazer um vídeo, gravar assim, falar. Eu não vou fazer. Porque isso envolve questões familiares e eu não vou expor minha família. E eu não vou fazer. Dos 14 pontos que ela tinha na frente, ela perdeu por 5. Porque a história se espalhou e não era nas redes. Uma cidade pequena, as pessoas iam de porta em porta inventando. E aí a gente precisa olhar para isso, porque quando a gente tem trabalhar as redes, a narrativa, para vender o peixe do candidato, numa cidade que utiliza mais isso e que as pessoas estão mais atentas no digital, isso pode ter sido uma estratégia e isso facilita. Porque se o candidato não tiver feito um vídeo fazendo alguma coisa na enchente também, ele é tido como não se importa com a população. Então, por mais que ele não queira parecer populista, em alguns momentos ele precisa, isso é estratégico. Porque senão ficou para trás e os outros ganharam a narrativa dele. Agora, tem cidades que não são tão ligadas a isso e que a gente precisa atuar também no contato corpo a corpo, porque as pessoas precisam identificar que ele está preocupado, que ele está lá. E mais do que isso, do que produzir um vídeo para rede social, se o candidato foi lá, fez o videozinho, surfou na onda e não estava na comunidade dele ajudando, as pessoas também percebem. Então tem que ser um casamento. Mas tem que sim saber aproveitar as oportunidades estratégicas para não ficar para trás, porque os outros vão usar a narrativa. É como qualquer marketing, né? Tu vai aproveitar a onda do que está acontecendo, é aquele famoso dito popular do limão fazer a limonada.
Por isso que eu provocava a ideia do dificulta ou facilita, né? Porque, vamos lá, se a gente pegar a ideia de que o marketing tem a ver com a geração, vai ser o canal, a ferramenta para a geração do desejo pelo voto, ou de algo que parece com desejo, mas vai desembocar lá no voto, eu posso, numa posição não tão ética, me aproveitar desse analfabetismo. Vamos lá, eu tenho uma concessionária, o Vinícius tem 18 anos, juntou seu dinheirinho lá dos seus trabalhos como jovem aprendiz, veio comprar um carro comigo, percebi que ele nunca conversou sobre isso com ninguém, vendo uma areia para ele. E aí? Que baita sacanagem! Mas este é o ponto da história que eu acho que muitas vezes nos afasta dessa conversa sobre política. Essa ideia de que a gente, né, cidadãos não envolvidos, pelo menos com a política partidária, temos menos conhecimento, então é muito complexo e tem gente fazendo sujeira e, no fundo, todo mundo quer roubar, porque para ser político tem que ter alguma intenção em ser ladrão. E essas coisas que nos afastam, em termos de senso comum, de ir para um outro posicionamento enquanto sociedade para se pensar em fazer política, né? Mas para a gente ter um posicionamento diferente enquanto sociedade, precisa ter educação política nas escolas, só que isso não é de interesse. É o que eu falei. Público. É. E mais, quando a gente fala que estão comprando gato por lebre, quando a gente monta, enquanto estrategista de marketing, um planejamento, uma estratégia pro candidato vender o seu peixe, a sua narrativa, a gente, enquanto profissional, não pode atestar que depois ele vai cumprir. Ele nos contratou para a eleição. Daqui a pouco, em alguns momentos, tu vai estar ali ajudando no mandato e a mostrar e fazer essa comunicação, mas a gente está atuando enquanto estrategista. Depois que passou a eleição, que ele se elegeu, pode ser que a gente também nem tenha mais contato com aquilo. Foi uma equipe montada para a eleição, então a gente também não pode atestar que ele vai cumprir. Então, quando a gente compra a ideia de fazer uma estratégia para alguém, a gente está contando que a pessoa depois vai cumprir o que ela está prometendo. Mas, num contexto geral, nem a gente tem como saber realmente se isso vai acontecer ou não. A gente torce para que sim. Isso também envolve uma questão toda governamental, né? Porque muitas das vezes a pessoa ela tem interesse de fazer determinadas coisas, mas, por exemplo, um deputado federal, ele depende de toda uma estrutura para uma votação, para aquilo ser passado, para posterior entrar em vigor, né? Então, tem coisas que não dependem só da pessoa, só da estratégia de marketing. Que bom que fosse assim, né? Mas, infelizmente, a nossa política hoje, eu volto, né, no início do que eu citei, teria que ter uma reforma muito urgente, porque da maneira que está, existe muitos interesses e sempre vai, sabe, se superar é o interesse acima de qualquer coisa. E, ao mesmo tempo, quando eles fazem o planejamento, as propostas, né? Eles não sabem quanto de receita que eles vão ter para fazer essas propostas, né? A base política deles, se está de acordo com aquilo que ele planejou para ele também, porque daqui a pouquinho o que ele pensou era assistencialismo, mas a base dele virou de lado. Sim. E daí aquelas propostas que seria para esse lado, ele não vai poder mais botar em pauta. Por quê? Porque nem a base dele vai votar com ele. Então, é um jogo de xadrez também que ele tem que jogar e, além disso, ter verba, né? Que hoje, cada vez mais, o governo está comprometendo as suas receitas e acaba que ele vai liberando menos verba, porque senão ele se endivida mais. Então, tem uma série de fatores que, às vezes, o candidato não consegue concluir o que ele desejava quando ele construiu na campanha, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele não pode perder aquela essência que ele construiu para ser eleito. Ou seja, não conseguir e demonstrar isso, passar o feedback também, né? Olha, o meu direcionamento é esse, a minha intenção é essa, mas, infelizmente, por isso eu não consegui concluir. Daí, sim, ele continua conversando com aquele público e explicando, né, o porquê que não aconteceu. E quando a gente fala em estratégia, como o Leandro citou as manifestações que aconteceram no domingo 21 de setembro, das pessoas contra a PEC da anistia, enfim, hoje as redes sociais viraram um palanque para incitar as pessoas contra o que eles querem que as pessoas façam. E aí a gente vê muito as pessoas levantando bandeiras, mas às vezes as pessoas nem estão sabendo direito o que diz a PEC, o projeto votado. Então, é muito utilizado enquanto estratégia para isso. A gente vê, e a esquerda demorou muito mais que a direita para entender isso. A direita começou a surfar nessa onda digital, de influenciar o público, de usar chatbot e movimentar multidões primeiro.
Então, a esquerda recém está se dando conta disso e tentando atuar, porque logo que o Lula foi eleito, por exemplo, eles patinaram muito com a comunicação e com a questão estratégica de rede. Porque nos 2 primeiros governos dele era diferente. Então, ele era mais aclamado porque não tinha todo esse boom das redes sociais e essa acessibilidade, esse acesso que as pessoas têm hoje à informação, mesmo que desencontrada. Então, eles remaram muito até conseguir entender essa estratégia de rede e como utilizar. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado e que muitas vezes as pessoas nem pensam por esse viés, como disse a Érica, estão comprando gato por lebre, estão brigando entre si. O que foi a eleição em 2018 que as pessoas simplesmente, na própria família, pararam de se falar, brigavam e, enfim, amizades de anos terminando por uma polarização que depois as pessoas estão se abraçando no Congresso e as pessoas na rua discutindo, brigando, se escabelando. Então, a gente precisa também ter uma inteligência emocional para pensar na hora de votar, na hora de comprar uma ideia e na hora de levantar uma bandeira. Agora, ouvindo vocês, eu fico pensando e fazendo um paralelo com uma empresa, né? E como, por um lado ali, a gente pensar na figura do deputado, na figura do vereador, eles acabam perdendo ou gastando muito tempo em coisas que não deveria se gastar, ou seja, não conseguem pensar para frente, propor, tem mais dificuldade nisso. Tu pegar os próprios deputados, de maneira geral, cara, todos eles estão participando de alguma CPI, de alguma coisa do governo anterior, ou tentando engatar o governo atual, mas assim, e não entrar no mérito aqui, se está certo ou se está errado, mas assim, pensem no tempo e o valor, o quanto nos custa que um deputado fique lá envolvido com a tal da CPI e pare de olhar para sua região e pensar, pô, o que a gente podia fazer de legal lá, de desenvolver, o que eu podia criar. E aí, ó, o paralelo que eu faço é com a vida do empreendedor, que é o microempreendedor, é o cara pequeno que é tomado pelo trabalho e que não consegue olhar todos esses aspectos que a gente está falando aqui de comunicação, de posicionamento, e no dia a dia ele vai se perdendo. E voltando lá no que eu falava no início, né, essa questão do marketing político de maneira de longo prazo, de olhar para os 4 anos, 3 anos, enfim, né, o pessoal que está nos ouvindo agora, que está pensando daqui a pouco em entrar nesse mercado, não só como candidato, mas como empresa, entender que é muito difícil fazer daqui a pouco uma campanha para uma eleição, apenas no momento da eleição, tu trabalhar todos esses aspectos aqui num período de um pouco mais longo ali, 2 anos, talvez facilite muito a vida né, desse político, porque eu vejo muito isso também, assim, quando vão contratar a agência lá, eu tenho um problema, preciso vender mais, assim, é sempre com a corda no pescoço, e a eleição é uma corda no pescoço, tu tem ali 3 meses, 4 meses, bem trabalhadinho, assim, se tiver bem negociado, se já tiver recursos antes, tu consegue, mas, cara, tu já chega com a corda no pescoço e é difícil de tu conseguir posicionar um candidato, fazer com que ele melhore muitas vezes até a oratória. Porque vamos lá, se a gente olhar, como eu falava lá no início também, olhar para 30 anos atrás, quem se destacava é quem tinha uma oratória boa. Mas até hoje, só um pouquinho, eu trabalho com comunicação assertiva e mas para vender mas tu consegue dar uma engaradinha assim? E para política, se a pessoa não fala bem, e não só a questão da dicção, mas a questão de toda a oratória mesmo. Sim, sim. Ser coerente, concatenar rápido as ideias, fazer um bom discurso. Mas tu não faz isso em 4 meses. Esse Não trabalho faz. todo. Tu Não faz, constrói porque tem gente muito atrás. Tem um candidato que vem pré-pronto, né? Candidato que já tem esse embasamento da fala, do discurso, tem carisma. Tem candidato que tu tem que construir do zero. Sim. Então, em 4 meses é muito complicado. E quando chega para gravar vídeo, então, partidário, na agência, É que tu complexo. gente, o vídeo aquele que dos segundos ali, de 15 segundos, que 30 segundos pra todo vai inserção, gravando um atrás do outro, ele tem que falar Gente, 10, 15 dá segundos. vontade de desmaiar. Que o cara fala, meu nome é Leandro, meu número é tal, e eu defendo os... Escreveu o teleprompter embaixo. Não, na verdade, assim, ó, não sei se a Paola pegou e o Maico. Eu trabalhei em campanha política a prefeito, de pegar aquele nicho de candidatos a vereador. O teleprompter tá ali, tu botar umas letras assim enorme, a pessoa não consegue. Cara, a pessoa engasgar, chegar a ficar meia hora. Pra 15 segundos. Pra 15 segundos, tu ficar assim, ó, tu sair de madrugada de dentro da produtora, porque... E vai de novo, e vai... Por isso que eu bato nisso, sabe? A pessoa tem que ter um preparo. Uhum. Tem que ter. E o que a Paola tá falando, pra mim, é fundamental. A pessoa tem que ter uma boa oratória, a pessoa tem que passar a comunicação que ela quer Isso que vender. a gente tá falando, assim, no momento antes. Mas e pra é o ver? é a organização. Agora, bota o Joãozinho na mesa com 2, 3 já cancheiro.
2, 3 que já estão há engolido, muito né? tempo. Ele é Cara, não engolido. consegue nem Ele é Mas engolido. pra falar ver direito. Ele é como a engolido. gente, enquanto população, recebe dos partidos, os candidatos, né? Que pode ser de qualquer nicho, de qualquer meio. Pessoas despreparadas, muitas vezes, que não têm repertório, Sim. que não tem uma leitura ativa, porque só fala bem quem lê bem. Exatamente. Então já começamos por aí. As pessoas não têm o hábito Facilita da leitura, muito, né? as pessoas não conseguem falar direito, e quando tu vai preparar alguém, tu tem dificuldade. Porque tem gente que já tem um repertório, que consegue fazer minimamente esse discurso e atrair as pessoas, e tem gente que não. Eu tenho um exemplo, desculpa, acabei cortando. Eu tenho um exemplo que me veio assim muito forte. A última eleição que nós tivemos ao governo do estado, tá? Que ficou para o segundo turno o Onix e o Eduardo Leite. E aí falando na questão específica da saúde de vacinação. Tudo bem que o Onix fosse contra a vacinação, mas a maneira como ele se posicionou, um cara que está há mais de 20 anos na política, ele mostrou um despreparo total. E ele perdeu, não foi por questão de polarização, na minha visão, tá? Ele perdeu por despreparo. E aí imagina a estrutura por trás, né, de marketing, de assessores querendo matar ele, porque, cara, o que ele falou ali nos debates, ele disse assim, não votem em mim, votem nele. Foi o que praticamente aconteceu. Era exatamente o ponto Aqueles que eu ia... 15 segundos que... Ele morreu. Olha, o morreu. pessoal do marketing de tédio não morre, principalmente se for político. Não, com certeza. Não, era né? justamente o ponto que eu ia trazer. A nossa eleição foi justamente decidida por quem estava preparado e quem estava despreparado. E daí vem aquele outro ponto. Quanto tempo o Onix está lá Pois é. como deputado e nunca se preparou para aquilo dali? E daí, automaticamente, ele, por ter tido um cargo no governo, achou que poderia vir aqui debater com alguém muito preparado. Se Aí- preparou para aquele momento. Aí E entra daí- a questão do recorte do vídeo na rede social que as pessoas assistem e do candidato que sabe o que está fazendo, que no debate mostra. Porque o recorte do vídeo, a pessoa pode ser maravilhosa. E aí, quando as pessoas estão assistindo o debate e vê que a pessoa não sabe se posicionar, não sabe sobre o que está falando, tu olha e escancara o despreparo. Não, e Como a gente está Exatamente. comentando. E agora você está falando, eu estava fazendo a reflexão da diferenciação de cargos, né? Porque o cargo de vereador e deputado, tu não vai passar por um debate. Tu não vai ser Exatamente. colocado à prática algumas questões que, quando tu vai para cargos como prefeito, governador, tu vai ter que te expor a ter ali, em 2, 3 segundos, pensar numa resposta rápida, um posicionamento. Então. Mas isso também está mudando, tá? Eu não sei se tu já viu, mas alguns vamos dizer, podcasts e outros veículos de comunicação já estão trazendo esses políticos um pouco mais Holofote. preparados para esse holofote e botando eles, lado A e lado B, vamos conversar. E isso serve para deputados quanto para vereadores. Automaticamente, eles vão preparando esses caras que estão mais no holofote para, de repente, no futuro, já estarem preparados ou entenderem as suas fragilidades e para eles se prepararem para o momento que eles quiserem dar um salto maior. Não, Fechamos 1 horinha de programa. não, tá voando aqui. Eu tenho uma outra aqui que a gente falou sobre rede social, sobre o momento, né, e tudo mais. E aí um cuidado, né, que o setor de marketing precisa ter, na verdade são vários, mas 2 deles. A gente precisa ter performance, ou seja, a gente precisa chegar lá, aumentar o volume de visualização, de seguidor e tudo mais. Aí, dentro da estratégia de cada político, vai ser uma, né? E por outro lado, a gente tem o lado da responsabilidade, de não passar assuntos, né, que vão estar comprometendo. Agora, como é que a gente consegue conciliar performance e essa veia mais de responsabilidade para viralizar? A gente sabe que o polêmico viraliza, mas o dia a dia, o bem é mais complicado. É que depende da polemização também, né? Eu acredito que tu tem que ter uma equalização dentro desse trabalho. Porque também não adianta tu ser só o polêmico e aí na hora H tu não faz nada. Porque as pessoas hoje, elas veem, elas cobram. Então, chega um certo ponto que ela vai dizer assim, tá, não, mas o Joãozinho, ele só polemiza e ele não faz nada.
Então, na outra eleição, vamos puxar o freio de mão, né? Então, eu acho que tu tem, como qualquer estratégia, tu tem que ter uma equalização dos pontos. Não pode ser tão, né, up de um lado e baixar do outro, sabe? Tem que equalizar as duas frentes. E para a gente não precisar, enquanto estrategista, recorrer à polarização sempre para viralizar com qualquer coisa, qualquer assunto, e até porque o candidato ele não tem que se posicionar sobre tudo que está acontecendo, claro, na cidade dele, ali dentro do nicho dele, mas a gente tem que ter muito cuidado. Só que aí é que entra o planejamento. Tu tem que ter uma coerência do teu candidato em fala, em posicionamento e uma constância. Tu não pode postar uma coisa, sair correndo quando Deus tiver pena, daí ao mês tu postar outra. Então, para mostrar o que ele está fazendo dia a dia, o bastidor, como ele se comunica com as pessoas, como ele é recebido no bairro, como ele lida com as pautas na votação, tudo isso precisa estar claro para as pessoas e não é de um dia para o outro ou de vez em quando que precisa aparecer isso. A gente precisa deixar isso nítido para quem está assistindo. Ele tem que gerar conteúdo e gerar conteúdo assim, dentro do que ele trabalha. E assim é muito fácil construir essa narrativa que ele quer dar, o tom de voz que ele quer dar para a campanha, para o mandato, para conseguir se reeleger, enfim, a gente o Vinícius precisa do pensar agro. nisso. É isso aí. Não, do agro não. Vinícius dos consultores, essa categoria sofrida. Vinícius do empreendedor. E é uma categoria que realmente precisa de Olha um aí, olhar, ó. né? Quem sabe? É Estão uma... querendo me vender serviço. Justo Nós já vamos sair daqui 2026. com um candidato, gente. Vocês não entenderam? Não, a minha provocação ia ser agora nessa questão. A gente está falando muito sobre posicionamento. E aí, volta e meia, a gente está indo pro digital. Paula trouxe um exemplo do frente a frente ali, de bater porta em porta. Oi? Do offline. E a gente sabe que existe alguns movimentos também de controle dessas ferramentas digitais. Isso passa pela discussão de vocês como marketing político de qual é o risco que eu tenho em utilizar vários canais, multicanais. Esses canais também, com a questão do algoritmo, pode ser que não entregue tudo para quem tu está querendo que entregue. Como é que é essa discussão de bastidor por trás das campanhas sobre quais canais utilizar e os desafios e riscos de cada um? Porque vamos lá, exemplo, agora, se eu não me engano, nos Estados Unidos está querendo impor várias questões lá, o TikTok, né, para eles serem o detentor da direção, da gestão do TikTok. É de uma empresa americana agora, foi comprado por uma empresa americana. Pois é, foi obrigado a ser comprado, né? Então, Que a gente sabe que no fim do dia não é bem assim, mas tá, foi comprado por uma empresa americana. Então, o quanto colocar uma campanha inteira, sei lá, 80%, 90% esperando um resultado de uma Sim. plataforma é arriscado, por exemplo. Tá, é que tá. A gente não pode se basear só nas plataformas. Na minha visão, a gente precisa, sim, discutir o controle das big techs com as redes, porque eles entregam o que eles querem, eles não retiram conteúdos que não deveriam estar lá, por exemplo, conteúdo de ódio, ofensivo. A gente viu agora há pouco o boom que deu das denúncias dos menores, dos adolescentes que estavam sendo expostos em várias plataformas. Isso não tem controle. A gente precisa, não é querer controlar ou censurar, a gente precisa ter minimamente regras. As big techs não podem se comportar como elas querem. Ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar justamente com várias plataformas. Por isso, precisa estar no Facebook, precisa estar no Instagram, precisa estar no YouTube, precisa o candidato, de acordo com o tamanho da campanha, ter seu próprio site para falar as coisas que ele quer. Então, a gente precisa pensar nessa estratégia, nessa comunicação assertiva como um todo, não só nas redes. Porque daqui a pouco, como eu digo, quando a gente não tem uma plataforma específica do candidato, um site, se cair o Instagram, o WhatsApp, tu faz o quê? Chora. Não, tu vai usar o site do candidato, vai bater de porta em porta. Então, não pode ser só voltada para o digital. O digital tem grande fatia de preocupação do marketing estratégico, do político, mas a gente tem que ter outros meios de se comunicar com as pessoas. Isso Telegram, pra negócio, ligar, né? A gente e-mail. fala, mas assim, outras empresas é o mesmo E é o que eu formato, falei né? lá no início, é o porta a porta, né? E aquela, pode parecer meio clichê, meio antigo, mas o jornalzinho, aquele antigo que se fazia do candidato, vai em porta a porta, se ele é candidato a uma reeleição, aquilo dá um baita resultado, porque ali consta toda a tua trajetória, tudo que tu fez, tudo que tu montou. Então, são processos dos quais tu vai montando para entregar, né? E não dá pra contar muito, né? Você pega a própria rede social do Trump. Eu não me lembro o nome dela agora. O Trump tem uma rede social.
Onde ele Eu pode. esqueci Ele tá também. levando o pessoal do X pra dele, assim, Achei que era o né? Hexa, achei que já É, era o não, mas É. aí tu pensa, tu acha que se tu tivesse num partido de esquerda fazendo conteúdo, vamos postar na rede social do Trump, tu acha que vai performar bem, não? Não, e agora a Casa Branca quer que os jornalistas submetam os conteúdos para eles primeiro antes de publicar. Já pensaram nisso? No perigo? Pausa dramática, hein? Se isso vira moda, Um novo Mas- DOPS. Tá mas vamos meio pra um complexo, né? Mas vamos para um ponto aí que a gente fala sobre estratégia, né? E o que isso faz conexão. Né? Eu dou um exemplo, tá? Que foi uma campanha do deputado estadual, onde a gente projetava dentro das redes sociais em torno de 70 mil. Pelos eventos presenciais, a gente já projetava 50 mil. O que acontece? Tu pega toda a tua base política, os teus cabos eleitorais e tu começa a fazer o levantamento de quantos votos tu tem com cada um deles. E daí tu monta um mega mapa, principalmente para o deputado estadual, fazendo uma conexão de regiões e dizendo assim, ó, aqui eu tenho tantos votos, aqui eu tenho tantos votos, e daí é 50, 100, 200, 300, 500, 1000, e daí tu vai. E daí, em cima disso, em cima do que tu tem no presencial, tu diz, ó, tem uma discrepância do físico para o digital. Quanto que vai ser verdade isso? Eu vou te dar um exemplo, né? A gente projetou para o deputado 70 no digital, no físico 50 e deu 64. Pô. Entendeu? Então, Chegou próximo. exatamente. Então, a gente não estava tão errado, mas a gente sabia que estava mais ou menos dentro daquilo que estava esperado dentro de um planejamento. Ou seja, com o que a gente tinha no dia a dia das visitas, da presença dele no físico, e é o que tu bem ressaltou, né? É importante ele estar lá no porta a porta, a gente também tinha um feedback relacionado ao planejamento estratégico. E daí, foi aí que a gente meio que fechou, ó, vai fechar em torno disso. E a gente daí projetou em torno de 60 e foi 64. E aí entra a construção da confiança também, porque quando o candidato ele monta uma base, não é a rede social dizendo, ele falando, é a Paola falando que a Cíntia é uma boa candidata. E essa transferência da confiança, se eu não sei em quem votar, eu vou comprar a ideia de quem está próximo de mim, que eu confio. Então, a importância de não só atuar com o digital, mas atuar no porta a porta, com as bases políticas, tem lugares que o candidato não vai conseguir chegar porque não tem perna, mas os eleitores, os cabos eleitorais dele vão estar lá fazendo essa frente. E isso faz toda a diferença, isso também passa pela estratégia de marketing, não só em projetar questões em rede social. E até essa confiança que é construída é muito mais palpável quando tem alguém te atestando que a pessoa vai fazer, que a pessoa vai cumprir, do que propriamente só sem conhecer a pessoa e verificar as redes sociais dela. Levanta outro ponto também, que até tu comentou, Leandro. Tu falou que hoje o cara está muito mais online, né? Cara, às vezes a gente consegue se comunicar com 10, 15 mil pessoas em 3 lives do que tu ir em um evento com 15 mil pessoas. Sim. Entendeu? Então, hoje é muito mais estratégico a gente estar no online e estar conversando com muita gente. Então, ou seja, tu vai pegar um líder comunitário, o pessoal da igreja, o pessoal do futebol, e tu faz 3 eventos, um após o outro, no mesmo horário, e tu um horário, vamos dizer assim, das 7 às 10 eu vou estar conversando com esse público aqui, 15 mil pessoas tu conseguiu conversar. Entendeu? Então, o cara deixa um pouco de estar no físico, mas ele conseguiu abordar muito mais pessoas num curto período. E daí vai de estratégia, né? Ou seja, eu vou estar ali comunicando com 15 mil pessoas em vez de ir num evento que tem 1000 pessoas. Eu achei que eu nunca ia escutar numa frase política, religião e futebol. Na mesma? Na mesma frase. Viu? E bem aplicado. Viu só? Tem uma outra pergunta sobre a experiência de vocês atuando, né, com o marketing especial para a questão da eleição. Acho que daqui a pouco já vamos migrar para aquela questão que o Leandro trazia, porque a gente já passou de 1 hora de episódio, né? Mas vamos lá, pensando, né, nessa atuação de vocês, olhando para a experiência de vocês. A gente fez um episódio aqui uma vez com o pessoal de vendas, né? Perguntando, tipo, vocês venderiam aquilo que vocês não comprariam? Já pingou para vocês o pedido de contratação? Essa aí era o Sol na Lesma. De dar o suporte. Não, o Sol na Lesma era outra. Isso aqui é experiência como profissional da área, né?
Ela dá falando e pra eu já aqui não. Dá para fazer o trabalho de aplicar técnicas para desenvolver alguém que confronta com o que cada um de vocês acredita, né? Não no sentido de expor o que cada um acredita, mas quando senta para olhar e diz, pai, eu vou promover esta pessoa, dar as ferramentas, construir essa candidatura desta criatura que está se propondo a isso, e eu acho que o mundo é um lugar muito pior porque pessoas fazem isso que ele está querendo fazer aqui, né? Como é que é essa coisa desse CPF atuando nessa tarefa de ser estrategista de marketing para campanhas políticas? Cada profissional tem o seu olhar, tem a sua abordagem, tá? Tem coisas que para mim são inegociáveis, tem campanhas que eu jamais trabalharia, tá? Mas ao longo dos anos o mercado também vai te mostrando que tu não pode trabalhar só com o que tu gosta e com o que tu concorda, porque é a safra de eleição para trabalhar. Tem coisas que tu vai pegar. Só que minimamente eu tenho um filtro. Desse lado pra cá, eu não aceitaria. E aí vai de cada um. Tem pessoas em partidos que às vezes tu não concorda, mas que as pessoas tu conhece, que tu confia. Então vai muito de quem é o candidato, de como ele atua. Mas tem coisas que pra mim são inegociáveis. Mas a gente também, enquanto profissional do marketing, independente da polarização ou não, precisa trabalhar. Então, a gente tem que avaliar o que cabe para nós ou não. Só para complementar, mas vocês fazem esse filtro, esse questionário? Vocês têm uma entrevista antes? Total. Da minha parte, é o que eu ia comentar, né? Eu, como também atuo muito forte na área comercial, é uma das coisas que eu entendo e acredito. Não tem como tu vender uma caneca se tu não acredita que essa caneca vai servir café, vai servir água e ela vai ser boa para ti. Eu, Cíntia, tá? Então, assim, respondendo a pergunta relacionada a uma campanha eleitoral, eu não acredito que eu faria um bom trabalho, uma boa entrega de uma pessoa que não tem afinidade comigo. Então, primeiro de tudo, é essa entrevista, o olho no olho, uma conversa, sabe, bem presencial, bem particular, entender realmente as propostas da pessoa, independente do partido, tá? Eu não estou indo com a convicção política partidária, estou indo na pessoa. Se realmente essa pessoa me provar, sabe, que ela quer aquilo, que ela está se propondo, que é um trabalho que nós, em mãos conjuntas, a gente vai fazer a diferença, sim, eu mudo a minha opinião, mas tem que me convencer. Eu tenho que estar convencida, porque como é que eu vou vender a pessoa se eu não estou convencida que ela é boa? Eu também, é a mesma coisa. Assim como a Cíntia e a Paula falaram, se a pessoa não me convencer, dificilmente eu faria um trabalho para ela. E eu já tive várias oportunidades de fazer isso. Como eu falei, assim, né, quando a gente faz um trabalho que é reconhecido, né, e depois, quando eu fui gestor da Assembleia Legislativa, o pessoal lá sempre me convidava, né, principalmente por tentar ser muito ético. E daí vinha o convite de todos os lados. E a gente acredita em algumas coisas, né? Então, até por isso, eu me afastei um pouco da política, fui para o setor privado, tá. Porque aí a gente começa a entender algumas coisas, começa a ver o que as pessoas têm de intenção, né? E eu acho que até tu falou uma coisa, né? Quando as pessoas elas entram para a política, por que entram, né? E muitas vezes elas entram hoje querendo alguma coisa em troca. Eu nem falo em roubar, mas eu falo em troca, né? Em receber algo. E o receber algo dificilmente é o propósito. E isso que pega muito, né? Então, quando o propósito dela não é ajudar os outros, nem começa a conversa, sabe? E é algo que é muito característico, porque para mim tem que estar claro que o candidato tem o interesse público à frente do interesse próprio. Porque quando a gente pega alguém que não tem propósito realmente para ajudar as pessoas, aquela comunidade, a cidade, é vazio. E aí tu não tem como acreditar. E como é que tu vende o peixe que tu não acredita? E até porque a política, né? Cargo político não é emprego. Então, a gente já... Diz isso, né, para várias pessoas. Mas por favor, um bannerzinho, uma camisetinha. O correto, né? O cargo político não é emprego. Então... Para fechar aqui, a gente passar depois para esse outro cenário do fui eleito e agora, né? Só voltar mais um passo. A pergunta não é se vocês fariam, a pergunta é se dá para fazer. Dá para pegar alguém que já foi cancelado, ou que tem algum fato na sua história que depõe muito contra a sua imagem,
dar uma maquiada e transformar num candidato com chances reais de se posicionar em algum pleito? O nosso cenário do próprio Congresso está aí para dizer que sim. Quantos escândalos, quantas coisas aconteceram e as pessoas continuaram votando porque a imagem deles foi trabalhada para que vendesse algo diferente do que eles fizeram. E propriamente, os profissionais do marketing, bons como são, conseguem. Dá para fazer, só que aí tem que ver quem é que quer pegar essa bomba. Exatamente, concordo 100%, Ana Paula. E os exemplos estão aí para vermos, né? Então, ou seja, desde o alto do cargo mais alto até os mais baixos, inclusive, vamos dizer, pessoas públicas que nem têm a ver com a política, mas já tiveram suas vidas expostas por algum escândalo e às vezes elas usam a parte negativa, o cancelamento para se lançarem como deputados. Estou sendo perseguido politicamente. Exatamente. E automaticamente depois são eleitos. Então, e aí tudo é narrativa. Por isso que também os profissionais do marketing são tão importantes, inclusive nos contratem. É isso aí. Pô, eu tava pensando num exemplo aqui. A gente pode falar, porque é de domínio público. Tem vários. Vamos dar, Eu assim, estava mas pensando, tem tanto exemplo. Você é no federal, no estadual, no municipal. Sutil, assim. Lá no primeiro governo que o Lula se elegeu, eles vinham com uma comunicação muito aguerrida, assim, muito da briga, vocês lá, eu aqui, se pegar as próprias entrevistas do Lula mais antigas, antes da primeira eleição, elas são, assim, calorosas, né? Aí, a mídia dessa eleição onde ele se elegeu era o Lulinha Paz Amor, não sei se vocês lembram dessa... Sim. Que aí era todo mundo Eu não votava nessa época, mas eu lembro. Engravatadinho, o tom já baixou. Se tu olhar e tu olhar o PSDB, que eram os dois partidos da época, PT e PSDB ali, que estavam disputando. Fernando Henrique e cara, Lula, só mudava a gravata. Um tava com a gravata azul e outro com a gravata vermelha, assim, e tudo mais ou menos no mesmo tom, assim, no mesmo... Depois de quebrar muito a cara com posicionamentos mais reativos, a comunicação do Lula percebeu lá atrás. Exatamente. Eu tava, acho que até de fralda. Percebeu que não ia dar certo esse rompante contra aí os foi empresários. O marqueteiro do Sim, PT. Aí o marqueteiro Sim. entrou em ação e transformou essa Duda, comunicação. pode ser, não? Duda Duda mudou a Mendonça estratégia fez de essa- tudo. É maravilhoso o marqueteiro, né? Então, essa análise, essa avaliação da estratégia que pode mudar, porque na eleição a gente está ali o tempo inteiro recebendo informação e dados, diferente. Input diferente. É, como disse a Cíntia lá no início, é o timing que o profissional tem de fazer essa leitura que vai conduzir o jogo. E numa porque se campanha- ele não tivesse mudado, não teria sido eleito na eleição que ele Exatamente. foi. E numa campanha grande, assim, né, que a gente está falando presidenciável ou para governador, eu acredito também o que muda muito é o debate. Porque sim. ela vai correndo, né, Em paralelo ali, em paralelo, mas quando chega o debate nos canais abertos, que a população toda está ali querendo assistir, hoje está migrando muito para a questão do YouTube, né? Na última eleição a gente teve muito isso, vários canais fazendo, vários podcasts fazendo esses momentos, mas assim, ó, é um momento crucial, porque ali tu vai ver o preparo de cada candidato. Porque é rápido, né? A pergunta é rápida. Ou tu sabe, ou tu não sabe. Ou tu te posiciona, ou tu vai fazer o enrolation ali. Só que quem tá te assistindo tá vendo que tu não sabe. Então, é um momento crucial ali também. A gente está se encaminhando Pois já é. para os finalmente. Eu ia fazer uma pergunta agora relacionada a esse ciclo. Vocês, como profissionais, trabalham muito mais perto das campanhas eleitorais, das eleições, e isso muda quando um candidato ele é eleito, que vocês estavam trabalhando, vocês conseguem ter um ciclo um pouco mais completo. Qual é a realidade para quem está nos escutando, ou para quem tem uma agência de marketing e vai ser procurado por um candidato? Como é que funciona isso na empresa, entre aspas, de vocês? Eu tô bem por fora da política por opção, tá? Eu trabalhei muito lá atrás, a gente não usava o termo marketing, usava assessor de imprensa. Trabalhei muitos anos como assessora de imprensa de várias instituições e de candidatos, enfim. E depois, como eu citei no início da minha apresentação, eu exerci cargos públicos, né? Então, por opção, eu acabei me afastando desse cenário de estar dentro da política atuando como profissional. Desculpa, fui eu que bati.
Mas é o que nós estávamos falando, tudo é uma questão das coisas irem, né? Não sei o que vai acontecer o ano que vem. Mas quando tu estava trabalhando, tu tinha esses projetos um pouco mais longo prazo ou era coisas mais curto prazo específicas? Não, na verdade foi acontecendo, assim. Eu nunca tive um plano, tipo, a médio ou a longo prazo. Foi acontecendo. Eu noto muito que no ano da eleição os candidatos saem atrás de uma boa equipe. Eles não têm esse planejamento tão a longo prazo. A equipe de marketing, ela chega ali já para dar uma ajuda e apagar uns incêndios. Já chega com a corda no pescoço. Já chega aqui, com a corda no pescoço. Então, isso de vou te contratar 2 anos antes, eu acredito que para campanhas presidenciais talvez aconteça, mas aqui, mais próxima da nossa realidade, é mais próximo da eleição no ano eleitoral mesmo que isso acontece. Contratações para gravações partidárias, para atuar em estratégia de candidato específico. No ano anterior, isso ainda não aconteceu. Pelo que eu tenho visto, não só de contratações que já tive, mas de colegas que atuam nessa mesma área. O pessoal é no ano da eleição que começa a pensar mais estrategicamente, até porque tem ali os seus assessores de imprensa que vão cumprindo essa questão da base, do posicionamento, da narrativa no dia a dia, quem já tem mandato principalmente. E aí, quando chega na eleição, querem uma equipe mais completa, com uma visão também maior de estratégia. Então, acabam contratando já no próprio ano mesmo da campanha. E até antes do Michael se posicionar, né, só um link do que eu havia falado. Existe a janela política, né? Então, muitas das vezes, o próprio político ele vai mudar de partido. Então, para isso, tem toda a coordenação política. Porque, sim, é importante o marketing estar posicionado, toda a estratégia, mas existe, acima do marketing, existe uma coordenação política. E muitas vezes, eu não sei se vocês vão concordar comigo, às vezes a gente tem uma estratégia e a coordenação da campanha vai por outro lado. Que é tão bom isso, é muito legal até. Eu vejo assim que, como a Paula falou, poucos se preocupam, né, com esse planejamento a longo prazo. Se posicionar 2 anos antes, né, para a eleição. Hoje eu acho que vejo uns 5% dos vamos dizer assim, de candidatos se preparando para serem deputados, ou menos 1 ou 2%, enfim. O resto é tudo de última hora, até porque o que acontece? A verba que eles vão receber é só lá em cima da campanha, quando abre a corrida eleitoral, lá quando abre vamos dizer assim, abre o banco lá do Fundo eleitoral, do fundo eleitoral para gigantesco. distribuição, que para mim é um divisor de águas, né? Ou seja, eles vão ver quem está bem naquele momento para distribuir o que eles acreditam que vai ser melhor para o partido, para eleger mais pessoas, né? Então, dentro desse contexto, eles só vão conseguir se planejar da forma correta, né, no final. Porém, quem já tem uma estrutura, quem tem uma base, que já quer trabalhar com isso, consegue a um longo prazo, daí já ter um coordenador de campanha, um marqueteiro para estar do lado dele todos os dias e ir construindo aquilo que ele acredita que ele vai se vender no momento da eleição, né? Mas 95%, 97% não consegue fazer isso. Eu juro que eu quero ir para o depois, mas só uma outra coisa ainda dentro deste contexto. O trabalho das estratégias e do marketing todo é para eleger um político ou uma célula dentro de um partido? Uma unidade dentro de um partido? Isso reverbera, né? Tu pode ser contratado pelo partido para ajudar e pensar a estratégia partidária ou do próprio candidato, mas mesmo quando tu atua para o próprio candidato, tu acaba fazendo com que o entorno seja alavancado também, porque ele vai puxar a nominata para saber quantas cadeiras vai fazer ou não. Isso interfere, mas não tanto. Se tu vai fazer para o candidato, tu está especificamente ali projetando ele e ajudando para que ele se eleja, mas de acordo com o contexto, isso pode promover os que vêm junto na base ali da nominata de campanha. E depende também do período, de qual eleição que tu está falando, né? Se tu está falando uma eleição municipal a prefeito, isso contextualiza de uma forma muito maior, muito mais abrangente, ou para um governo de estado. Isso realmente reverbera de uma forma muito, muito, potencializa muito mais. Agora, quando tu está falando especificamente, tu está fazendo uma campanha para um deputado, para um vereador, ela já muda um pouco.
O contexto é exatamente esse, né? E a gente ter esse direcionamento. Se tem, é mais fácil, né? Então tá. Vamos, Fui eleito. Fui esse eleito. É o ponto. O Vinícius comprou uma areia. Porra, Bem, Caminhos Vinícius. para seguir trabalhando, né? Chamando o marketing e, né, transposto em formas de estratégias para que se siga, acima de tudo, estabelecendo um relacionamento com aquelas pessoas, sei lá, para tentar uma candidatura, para prestar contas do que foi feito, para fortalecer o partido, para o que for. Que caminhos vocês acham, tecnicamente, que não podem deixar, que não podem ser deixados de lado a partir do dia lá, do day one lá da posse? O político ele tem que se preparar. A gente não nasce sabendo tudo e assim como o marketing se prepara e se planeja para fazer essa estratégia, depois que ele é eleito, ele precisa fazer um curso de legislação, de comunicação pública, saber o que é feito dentro de um mandato especificamente, por mais que ele já tenha uma certa expertise, ele precisa se atualizar, as coisas mudam o tempo todo. Então, principalmente isso, querer aprender e melhorar. Porque hoje a gente tem pessoas que acham que sabem tudo, que são cancheiros na política e que estão ficando para trás porque não tem essa comunicação clara e deixaram de aprender coisas que hoje são essenciais. E a gente precisa sempre estar atualizado. E um papel também do marketing é dar esse feedback para o político, para o candidato que foi eleito, para ampliar o conhecimento dele, para adquirir mais repertório, justamente para que ele não seja pego de calça curta na tribuna, num debate, numa entrevista. É aprender constantemente e se aprimorar. Eu concordo com o que a Paola está falando, porque assim como nós, profissionais do marketing, né, ou de qualquer área, a gente está todos os dias procurando um tema novo, porque está aí, né, a vida da gente ela é muito midiática, então a informação está em torno, né, da gente, não só da questão de redes sociais, mas de leituras, enfim. Então, o candidato que se elegeu, é de suma importância que ele se mantenha atualizado e que ele busque estar, né, entendendo o contexto do que para ele foi eleito, né? Se é na esfera municipal, na estadual ou federal, enfim. Ele tem que entender, eu acho que é o básico. Isso é o básico, né, de cada candidato que se elege. E não abandonar a comunidade, porque ele foi lá, prometeu, abraçou as pessoas, apertou mão... E aí depois, só daqui a 4 anos, bota os pés lá de novo. Aí complica. E eu faço um paralelo com o marketing novamente, onde o marketing eleitoral é, em termos de comparação ao marketing tradicional, é a aquisição do cliente. E o marketing, né, ali, o político, ele é a retenção. Ou seja, como tu retém esse cliente que voltou em ti. Né? Esse cliente, essas pessoas que votaram em ti. Então, é sobre isso. Pô, me elegi. Como eu faço para que elas continuem acreditando no meu trabalho? Né? E daí a estratégia de retenção. Ou seja, daí, infelizmente, como a gente já bem falou, é fazer com que ele veja lá que ele está cobrando as pautas pequenas e mostrar isso de uma narrativa que convença todo mundo. Basicamente é isso. É bem importante. Show de bola, gurizada. Já chegando aí a finaleira do nosso episódio aqui. Um baita episódio, uma aula, eu diria, aqui para quem está querendo entrar neste mundo da política, não só como empresa, mas como candidato. Pode ser uma aula também para o candidato que quiser ir aí para esse próximo cenário. Dá uma ouvida no podcast, certamente vai ter bastante conteúdo. Muito bem, gurizada. Vamos puxar os nossos... Vocês estão me olhando com uma cara de deboche? Os próximos quadros aqui. Expectativa. Vou puxar o Outdoor do Empreendedor, então o primeiro deles. Vinícius, quer fazer as honras aí do Outdoor do Empreendedor? O Outdoor, não sei se vocês já nos acompanham, mas é um quadro que a gente pede para os empreendedores deixarem uma frase, né, de impacto para quem vai estar passando, conforme o Leandro gosta de falar, lá na Avenida Paulista ou em um canal digital. Ele gosta de arroba. Só que no caso de vocês, a gente quer que vocês deixem uma mensagem para um futuro candidato de vocês. Então pensem numa frase que vocês gostariam de colocar num banner, num outdoor, para o futuro candidato que está lá passando por essa rua e vai ver uma frase de vocês. Pode ser autoral, pode ser citação de alguém, não tem problema. A gente dá um tempinho para vocês pensarem, a gente vai fazer os outros quadros e depois a gente volta com vocês. E já aproveitem na continuidade, falem a frase e já façam seu jabá, quem quiser deixar contato e etc. Mas a gente deixa um tempo curto aí para vocês usarem o ChatGPT. Muito bem, gurizada. Vamos puxar então o nosso Gotas de Inspiração.
As pessoas só confiam naquilo com o que se identificam. E a identificação nunca acontece com uma promessa feita às pressas. Aí. Martins Érica sendo cirúrgica com o Nossa episódio senhora. de hoje, né? Então, acho que até vai roubar a frase da maioria Cara, deles ali, mas tudo bem, né? Tudo friamente calculado. Eu tô arrepiado, Kit. Então, as pessoas só confiam naquilo com que se identificam e a identificação nunca acontece com uma promessa feita às pressas. Martins Érica, da onde vem essa inspiração toda? Como sempre, da estante, né? Da nossa Dixos. Acho que este mais do que um podcast, este programa, esta fonte abundante, infinita de conhecimento, surgiu assim, ficou 10 anos sustentada sem estratégia? Sem verdade. linha editorial, sem curadoria de ponta? Claro que não. Que é isso, hein? Vamos lá. A nossa dica de leitura de hoje é um livro chamado Marketing Ideológico. O autor é o Davi Ribas e a chamada é Como Liderar Seu Mercado e Transformar Seus Clientes em Defensores da Sua Marca. O que é a proposta, né? A proposta deste livro é que as empresas que têm uma ideologia e que, além de um produto ou de um serviço, elas estão comunicando, vendendo e vinculadas a uma razão de ser mais do que a sua missão, né? E sim algo transposto em uma ideologia, algo ligado a uma causa, elas são empresas que têm chance de se perpetuar ou de pelo menos ter outro tipo de sustentação e penetração nos seus mercados. E aí, como a gente falava no início aqui do episódio, né, a gente faz aqui um paralelo, nós estamos falando de marketing. Se é para vender o maré ou se é para vender os votos do candidato, né, isso aí fica a cargo de quem vai aplicar esse conhecimento, né? Então, achei interessante a gente poder fazer essa transposição, no sentido de que o estante seja um caminho para quem quer aprender mais, né? Dessa obra que convida, então, as empresas a terem uma ideologia e construírem um marketing que comunica essa ideologia, né? Trazerem isso para dentro das suas ações, planejamentos e definições de marketing. Não precisa muito mais que 2 neurônios para fazer a ponte com o que a gente discutiu hoje, né, em torno da questão da candidatura e de tudo que envolve o marketing aplicado lá ao contexto eleitoral e político. Pô, eu tô passando no livro aqui, eu já me vi umas 3, 4 frases muito boas, sério, muito bom o livro. Para quem está nos escutando, só queria deixar claro também que quem escutou até aqui, né, que já é bastante tempo, mas a gente tem muita política dentro das organizações, né? Se a gente for para a questão da terminologia, do que é a política em si, ela é na verdade, as grandes organizações, principalmente a gente está falando de empresas com 400, 500 mil funcionários, a política é muito viva, né? Principalmente entre cargos de poder, entre concessões, entre também implantações de metodologias, de mudança de processo, de inovação. Então, tudo que a gente está falando aqui é muito adequado, né, para quem nos escuta. Eu só queria fazer uma parte, porque no início eu falei que eu sou o mais leigo aqui, mas eu falo de leigo porque eu nunca atuei diretamente na política, mas meu sogro é ex-vice-governador do estado, meu cunhado é vereador, minha cunhada é vereadora, então só para deixar essa parte, senão eu estou esquecendo o outro lado da família. Mas vai torrar pro teu lado. Eu quis limpar minha barra. Gente, só um adendo, vocês indicando livros, inclusive já fiquei louca para ler esse livro. Vocês tinham que ter um cupom do Café Empreendedor de desconto na Amazon. Estamos negociando. Estamos trabalhando nisso. Estamos negociando. Um beijo, pessoal da Amazon. Inclusive, você pode comprar este livro aí pela loja da Amazon. Muito bem. Cara, o livro é de 2024 aqui, 192 páginas, bem diagramadinho, como todos, da Gente, né? Da editora Gente aqui. Pô, vi um monte de frases já bacana aqui, tá louco. Baita dica de livro. Muito bem, gurizada. Pois quem começa? Quem quer abrir o... Já, vocês pediram, eu já anotei aqui, porque senão é muita coisa, muito assunto, a gente esquece. Perdendo. Mas a frase que eu deixaria, então, pro pessoal que está interessado em se candidatar para as eleições do ano que vem, 2026, te ajuda a ter um posicionamento assertivo e projetar a tua imagem com estratégia e autenticidade para conquistar os eleitores em 2026. Me contrata. Olha aí, hein? O arroba... Paola Dom Fernandes. Pronto. E aí? Pode ser eu? Então, também anotei para não perder, né? Há uma frase que eu trago para mim, tá? Como profissional. Coragem para mudar, compromisso para fazer. Não é apenas uma frase de impacto. É para a campanha e também uma forma como conduzo o meu trabalho. Porque em cada consultoria que eu efetuo, em cada projeto que eu realizo,
é sempre aquela coragem de mudar e com estratégia, com organização, com processos, a gente vai longe. Maravilha. Contato. E o teu arroba é? O meu arroba é cintia.daniela. Show de bola. Bom, eu vou citar uma frase aqui de Abraham Lincoln, né, que democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Esse cara que defende isso me conquista. Show de bola. Muito bom. O pessoal quiser falar contigo, Maicon F. Nunes. show de bola. Bueno, pessoal, nós vamos encerrando então aqui mais uma edição do Café Empreendedor. O café é um pouquinho diferente, um pouquinho maior também. O pessoal está habituado, mas uma baita pauta, uma aula sobre marketing político aí fica gravado. Então, já de pronto agradeço a participação, né, o conhecimento de vocês por compartilhar conosco aqui. Pessoal, é com prazer que o Café Empreendedor traz aqui um momento histórico da Amazon no Brasil. Venda com a Amazon com 0 custos. É isso mesmo, gurizada. Com 0 custos. Comissão e FBA, logística grátis para quem vende na Amazon. Com o FBA, que é a logística da Amazon, seus produtos ganham frete rápidos, selo Prime e muito mais visibilidade. E agora o que? O FBA está 100% grátis e o que? Até o dia 3 de dezembro. Então corre, meu amigo, você que é cérebro, você que vende aí através, né, da Amazon, aproveita essa oportunidade. Se não está vendendo através da Amazon ainda, corre lá e garante essa barbada, vamos dizer assim, e mais, né? Tem taxa zero de comissão em todas as vendas, FBA até R$30 mil, e bônus, invista 3% no Amazon Ads e ainda mantenha o FBA grátis até 31 de janeiro de 2026. E quem entra para essa promoção aqui do FBA Logística Amazon vende em média aqui 4 vezes mais e faz ainda sua primeira venda em até 48 horas. Então, gurizada, aproveite agora, nunca foi tão vantajoso vender com a Amazon. Então um grande abraço aí para a turma. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado, impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. E também falamos para VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Eu sou o Leandro Rodrigues, fechamos por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Deixar um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!